Porque já muitos enganadores entraram no mundo, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não preserva a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem preserva a doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo aqui. Nessa epístola de 2 João, ele escreve dizendo que é para a gente tomar cuidado, porque no mundo está cheio de pessoas enganadoras, né? Pessoas que não confessam e não pregam que Jesus Cristo veio como homem em terra. E ele fala, cuidado, se você está ouvindo esse tipo de pregação, se alguém está falando assim para você, se você está numa igreja onde eles estão falando que não foi assim, cuidado, porque é enganador e é o próprio anticristo. É o anticristo ele está falando. Então ele está falando que quem é o anticristo? É o próprio diabo, né? Ele que prega a mentira, ele que prega ele que inverte tudo para poder confundir a mente do povo de Deus. Aí ele fala, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. O que nós temos ganhado? A fé em Jesus Cristo. A fé que ele é o único Filho de Deus e que ele veio. E através do Espírito Santo de Deus, Maria o concebeu. E ele veio como homem e como Deus. A palavra do Senhor fala que é 100% homem e 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo, não perca a sua fé. Porque você recebeu isso, né? Para que você não venha perder o seu galardão. Para quem tem fé em Jesus Cristo, existe um galardão, o que ele está falando. Mas todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? Todo aquele que não vive, que muda, que troca. Está pregando ali, mas não está vivendo concernente à palavra do Senhor. Aleluias. Aí ele fala bem assim, ó. Não preserva a doutrina, mas pelo contrário, com a sua vivência, né, prega ao contrário daquilo que Jesus veio ensinar. Arrependimento, mudança de vida, regeneração, transformação, o batismo em águas, o batismo no Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó. Não tem Cristo e também não tem a Deus. Porque quem preserva a doutrina de Cristo, em outras palavras, quem segue os mandamentos, quem está dentro da doutrina, quem está dentro dos estatutos, quem está vivendo concernente, pregando ela, aí sim, este tem tanto Cristo como o Pai. Vou ler aqui do jeito que está aqui, para não trocar as falas. Quem preserva a doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui na epístola de 2 João, ele está dizendo, filho, filha, cuidado. Estamos em tempos difíceis, em tempo onde pessoas estão pregando aquilo que a carne quer ouvir para poder se dar bem. Pessoas montando igrejas e pregando aquilo que o homem e a mulher. Venha do jeito que você está e permaneça. Mas aqui ele está dizendo, existe uma doutrina. E essa doutrina tem que ser aplicada, pregada, porque fora disso, se nós não estivermos dentro da doutrina, irmão e irmã, é isso que Deus está falando conosco aqui. Cristo não está na nossa vida e muito menos o Pai. Porque é necessário seguir uma doutrina. É necessário permanecer, preservar, o texto está dizendo, para que Deus e para que Jesus esteja conosco. Que nós venhamos continuar com a nossa fé verdadeira, sem mancha, sem mácula, em Jesus Cristo, obedecendo aquilo que ele pregou. Aquilo que ele nos trouxe, que foi a salvação, através do sangue poderoso dele, através do nome dele, através do sacrifício do Calvário e a ressurreição. Amém? Que Deus te abençoe.